Vocês dormiram bem? Coisa boa. Isso é muito bom. Dormir em Caruaru é um sucesso. Aleluia. Hoje nós vamos estudar literalmente muita coisa que Deus tem colocado para nós. E nós vamos falar sobre o poder da mente do Espírito. Ou a mente espiritual. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela sua palavra. Que tempo maravilhoso, que louvor abençoado. Nós estamos aqui com tanta fome e sede da sua palavra. Você é bem-vindo, Espírito Santo, nessa manhã. Você é aquele que nos ensina, nos orienta. E obrigado pelas instruções que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te dou graça pela sabedoria, pelo espírito de revelação, no pleno conhecimento teu. Declaro todas as mentes cativas em obediência à sua palavra. E que a gente possa cada dia mais aprender contigo, Senhor, a desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. E eu quero falar literalmente da mente do Espírito, a mente espiritual que nós temos. Nós temos duas mentes. Nós temos uma mente natural e temos uma mente espiritual. O que é que Deus fez com a nossa vida? O que o Espírito Santo fez com a nossa vida para a gente ter essa atmosfera de entender o mundo espiritual. Ninguém vai compreender a palavra de Deus se não for pelo Espírito. Não tem como você compreender o que as Escrituras diz ao seu respeito se você não pegar no seu espírito, com a mente espiritual. Para você entender isso, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É entregar a sua vida a Jesus como Senhor e seu Salvador. E agora você vai ter a mente de Deus dentro de você. A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então o pensamento natural de todo mundo da face da terra, das pessoas mais inteligentes do universo, ela não se compara com uma pessoa que ela nunca entrou na faculdade, ela nunca estudou nada, mas se ela aceitar Jesus, ela vai ser mais inteligente do que esse camarada que estudou a vida inteira. Então o que Deus fez é algo absurdo. É por isso que o Evangelho é loucura para os perdidos, para o gentio, para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É loucura. Se você entender a atmosfera espiritual, entender a mente de Deus, você vai pensar como Deus. Você vai ter o raciocínio de Deus para qualquer coisa na sua vida. Tem áreas na sua vida que não tem um psicólogo que consiga resolver. Não tem um médico que consiga resolver. Aí você pega uma pessoa, um jovem da igreja, cheio do Espírito Santo, que ora em outras línguas, ele vai saber como você vai sair desse problema. Então o que é mais importante na sua vida é desenvolver a sua mente espiritual. Você tem uma mente natural e você tem uma mente espiritual. Para ter uma mente você precisa de olhos. Você precisa ter olhos, uma visão. Para isso você precisa ter um ouvido. Para ter ouvido tem que ter uma boca, tem que ter um nariz, tem que ter mão, tem que ter pescoço, tem que ter o tronco do corpo. Então do jeito que é o seu corpo, é o seu espírito da mesma forma. Seu espírito não é um vulto, não é uma fumaça. Seu espírito, ele tem a mesma identidade, a mesma qualificação de um corpo, de um ser humano. Só que eu preciso desenvolver isso. Nós desenvolvemos muito mais o intelecto, aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. O que é que você faz mais com sua mente? Você lê, assiste jornal, vai para a faculdade. Tudo que você faz no natural, você está trazendo conhecimento para o seu intelecto. É por isso que a igreja ela é diferente. A igreja não é igual ao sistema do mundo. O que vai mudar a sua vida é o que sai do espírito para atingir seu espírito. Se toda ministração afetar só sua mente, você nunca vai mudar. Você não vai sair da atmosfera que você está. Todo o ensinamento da Bíblia, ou qualquer pessoa que esteja pregando a palavra, e tudo cai só no seu intelecto, você vai continuar na mesma miséria, na mesma situação, com os mesmos problemas, e nunca sua vida vai mudar.
Mas quando alguém ministra, e você pega, o pastor incentiva muito vocês aqui, eu acho uma atitude muito linda, aplausível o que ele faz. Pegue, puxe, receba, porque algo bom vai acontecer. Você vai entrar de um jeito e vai sair melhor do que você entrou. Quando você pega no Espírito, ainda hoje, algo poderoso vai acontecer com você. Na atmosfera espiritual, tudo já está pronto para você. Nada vai ser criado. De fato, nada é criado. Tudo é cópia. Alguém pegou e desenvolveu. Mas já existia. Não tem nada que alguém diga, eu criei isso. Não, ninguém cria nada. O Criador já criou tudo. Alguém pega aquela ideia e desenvolve algo que o Criador já criou. A Bíblia fala, e a gente vai ler alguns textos aqui, que aquilo que os nossos olhos não viram, o seu ouvido ainda não ouviu, e ainda não entrou no seu coração, são as coisas que Deus preparou para quem anda no Espírito. O que ele diz que os seus olhos não viram? O que os seus olhos não viram é o físico. Você está aqui comigo? Amém. Deixa eu afastar aqui para ter mais espaço. O que os seus olhos ainda não viram é o que está aqui no físico. No Espírito você vê primeiro. Quem anda com a mente de Deus, na atmosfera espiritual, você sempre está na frente de todo mundo. Você está na frente da estação. Você está na frente do tempo. O tempo não determina você. É você que vai determinar o que vai acontecer com o tempo. Olha que coisa poderosa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Diga, eu tenho uma mente de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 1, versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. A palavra ela é poder. Para nós e para eles é loucura. Lembra que eu falei ontem de Noé? A arca serviu para Noé, para salvação, para livrar ele de angústia. Para ele foi uma bênção. Para quem não estava na arca foi uma destruição. Então entenda uma coisa. Para quem anda no Espírito, só vai andar na bênção. Só anda em vitória. Não existe fracasso para quem anda com a mente do Espírito. Não tem nada que atrapalhe uma pessoa que anda no Espírito, desenvolvendo, como eu falei, tudo do natural você desenvolve a mente intelectual. Tudo do Espírito você vai desenvolver a mente espiritual. Então, se eu deixar minha mente espiritual ser mais forte do que a mente natural, a mente espiritual governa a mente natural e ela vai dar o comando para a minha mente natural. E aí eu vou começar a fazer coisas que os homens da terra vão dizer, como você é tão inteligente? Como você faz um negócio desse? Me diga qual é a estratégia. Porque Deus pode te dar uma estratégia, uma ideia, que é estar no Espírito, na mente espiritual, para você ser um milionário. No natural, é impossível você ser um milionário. No natural, no seu intelecto, você olha para a tua vida, olha para a tua condição e diz, é impossível ser um milionário. Mas se você desenvolver a mente espiritual, ela vai dar o comando para você, as estratégias de como você vai ser um milionário. E eu profetizo que vai acontecer muito milionário aqui. Olha aqui, vamos lá. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Não existe como ele comparar o natural na altura do espiritual. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura de quê? Da pregação. Vamos lá. Os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam sabedoria.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém tanto judeu como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus, se existe uma fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Qual é a fraqueza de Deus? Aonde está a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus está no nosso coração, na nossa adoração. Quando eu começo a adorar o Senhor, quando eu começo a ter uma vida no Espírito, eu toco na fraqueza de Deus. Deus se derrete para um adorador, para quem anda em fé. Porque Deus não é fraco. Mas como Deus vai ceder na adoração, naquele que busca o Senhor em espírito e em verdade? O que é que ele diz mais aqui? Olha o versículo 27. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir a quem? Os fortes. Olhe para mim. 24 horas eles estão estudando como aniquilar essa doença. Então os maiores cientistas, os maiores médicos do mundo, por mais que alguém passou não sei quantos anos estudando uma doença, ele não vai saber resolver se não pegar no espírito. Aí acontece de uma notícia se espalha de Caruaru, da igreja ou do ministério, família, eu valorizo. Se espalha no mundo inteiro do que Deus está fazendo na sua vida. Os homens mais inteligentes do mundo, da NASA, vêm aqui para saber como foi que você descobriu isso. Como você vai afetar o sistema do mundo? Nós só podemos afetar o sistema do mundo se aprendermos a andar no Espírito. Com a mente do Espírito, não com a mente natural. Porque ninguém vai dar valor a você enquanto você não fizer um barulho no mundo espiritual. Você nunca vai ser reconhecido se você pensar como o mundo pensa, como todo mundo está pensando. Se sua mente for igual a de todo mundo de Caruaru, você não vai fazer diferença nenhuma na vida. E aí você vai ter um pensamento de que você nasceu só para sofrer e pagar conta e pagar boleto. Você nasceu para reinar em vida. Deus, versículo 28. Deus escolheu as coisas deste mundo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Porque a gente vai saber que toda essa inteligência vem de quem? Só vem de Deus. Como é que você sai de uma situação dessa, que a gente está gastando rio de dinheiro para descobrir como resolver um problema, você resolve rindo? Você resolve dando graças ao Senhor. O que é que ele diz mais? Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus. Você foi feito, você não era, você foi feito o quê? Sabedoria, justiça, santificação e o quê? Redenção. Vamos lá. Deus nos fez sabedoria, justiça, santificação e o que mais? E redenção. Sabedoria, inteligência sobrenatural. Uma inteligência que não é normal. Uma inteligência que está além da internet ou da tecnologia que você possa imaginar. A tecnologia e a internet não se compara com a velocidade da inteligência do Espírito. Vocês estão pegando? Hoje de manhã é só estudo. Sabedoria de Deus. Santificação. O que é santificação? Separado, exclusivo. Você foi separado para abalar a terra. Você foi separado para fazer algo que ninguém na terra consegue fazer. Justiça. O que é justiça? Comprado de volta para nunca mais andar no pecado. Você não é mais o pecador, não é mais o miserável, não é mais o desgraçado. Não existe maldição para quem é justo. Não existe doença de hereditariedade ou maldição de toda a família. Se toda a família morreu de coração, ou morre de ataque, morre com isso, aquilo, outro,
você não vai morrer disso. Em você acabou a desgraça. Por causa da sabedoria espiritual. Porque foi separado e justificado. Redenção. Comprado de volta. Restituição. Se você ver a palavra redenção, no meio tem Éder. O Éder. Redenção. Você vai ver que vai ter Éden. O que é? É colocado no jardim de Deus. Naquilo que Adão era. Adão não tinha cansaço, não tinha pecado, não tinha maldição. Adão não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha intimidade, não tinha nada do que nós temos hoje. Por quê? Porque ele voltou para o jardim. O jardim é o lugar de comunhão com Deus. É onde Deus conversa cara a cara com você no Espírito. Se você pegar isso, sua vida é outra. Nada da terra vai abalar você. É impossível, porque a sua mente não é natural. É uma mente do Espírito. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Vai lá agora para vai lá em Romanos. Romanos 8. Diga, eu fui feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, fora da miséria. Fora do sistema do mundo. Então, a tua provisão vem da onde? Da sabedoria espiritual. Tua prosperidade vem da onde? Sabedoria espiritual. Por que você é diferente? Porque você é santificado, você é separado. Porque desgraça não pega em você? Porque eu sou justo. A justiça de Deus habita em mim. Então tudo que eu sou, reflete Ele. Reflete Ele. Se eu andar em fracasso, quem é o meu pai? Da onde eu estou tirando essa fonte? Eu sou a expressão daquilo que eu me alimento. Pega isso. Eu sou o resultado daquilo que eu me alimento. Se eu me alimento de televisão, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou proceder? Se eu me alimento de gente falsa, o que é que eu vou ser? Não tem como eu ser outra natureza se eu não estou ligado naquela videira, naquele ambiente. Se eu estou ligado na videira que é a palavra de Deus, eu vou expressar o que Deus é na minha vida. Por isso que eu falo de prosperidade, por isso que eu falo que eu sou abençoado, por isso que eu digo que aonde eu entrar, tudo dá certo na minha vida. Eu não combino com coisa pequena, tudo meu tem que ser grande. Então diga para mim, tudo meu tem que ser grande, diga isso. Diga, eu não combino com coisa pequena. Romanos 8, versículo 5. Vamos falar de algo bem interessante aqui. Deixa eu pegar também uma versão aqui, a mensagem. Romanos 8, versículo 5. Essa é a mensagem. Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós vamos ler até o versículo 16. Vá botando aqui que eu vou lendo aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Próximo. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. A natureza humana. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Próximo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Se tiver o da mensagem, depois você bota aí. Próximo. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo o quê? A carne. Próximo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados a carne, as obras do corpo, vivereis. Próximo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filho de Deus. Só quem é guiado é quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Aleluia. Só os filhos de Deus são guiados por Ele. O que é ser guiado? É pegar na mão e levar para o lugar determinado por Ele. Isso é ser guiado pelo Espírito. É você pegar a direção do Espírito. Espírito Santo, o que é que você quer para a minha vida hoje? Qual a direção você tem para mim? Qual é o maná de hoje? O maná que desceu do deserto, na nova aliança, o maná que vem para nós, é a direção do Espírito para aquele dia. Pega na mão do Espírito Santo e diz: para onde o Senhor quer me levar? O que é que o Senhor quer fazer comigo? Próximo versículo. Porque todos os que são, já li esse, porque não recebeste o Espírito, não recebeste, eu não tenho um espírito de escravidão, para outra vez é o quê? Aí eu já tive a primeira vez, que eu estava aprisionado pelo pecado, e agora eu fui liberto, eu não recebi o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste, diga eu tenho, o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que a gente é o quê? Filho de Deus. Deixa eu ver na mensagem aqui para vocês. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Olha essa versão. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada. Diga controlada. A doença, porque ela está matando? Porque a mente dela está controlada pela natureza humana. O que é que ele diz? Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a sua mente controlada pelo Espírito. Então diga comigo, eu não tenho miséria. O Espírito Santo tem miséria? O Espírito Santo tem doença? O Espírito Santo é fraco? Será que tem alguma coisa que o Espírito Santo não sabe resolver? Ele sabe resolver tudo. Então ele está onde? Ele está dentro de você. Então você vai pensar como ele pensa e você vai falar como ele passa. Olha o versículo 6. Nessa versão aqui. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Olha na tua versão como é que é. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna. Então você vai ter que decidir. Quem vai me controlar? A mente natural ou a mente espiritual? Quem é que me controla? Por exemplo, se você é muito cheio de complexidade, quem é que está controlando você? Se qualquer coisinha você se machuca, quem é que controla você? Se qualquer palavra derruba você, quem é que manda mais em você? A mente natural ou a mente espiritual? Como você vai desenvolver a mente espiritual? A gente vai estudar sobre isso. Versículo 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não pode obedecer à lei de Deus, e de fato não pode obedecer a ela. Quem anda na mente natural, eu não posso, eu não tenho, eu não mereço, se Deus quiser. Esse tipo de pensamento não é o pensamento de Deus, isso é o pensamento natural, e isso vai te levar à morte. Isso vai te levar à desgraça. Deus não vai responder a você
pela mente natural. Ele vai te responder pela mente do Espírito. Por isso que as pessoas dizem, por que eu não recebo? Por que eu não recebo? Porque você tem uma mente natural. Você pensa de forma natural. Você vai orar e falar com Deus com a mente natural. E com sua mente natural você não alcança Deus. Por isso que você se sente pequeno, você se sente inferior, você se sente fracassado. Se for a tua vontade, se eu merecer, quem sou eu? Tudo isso é a mente natural. A mente de Deus pensa diferente. Porque você vai falar a linguagem da mente de Deus. Então, se eu tenho a mente de Deus, eu vou falar o que a mente de Deus expressa. Como eu vou descobrir a mente de Deus? Pela palavra. É o que nós estamos lendo aqui. Quando você lê a palavra, você descarta essa mente natural e você só vai usar nas coisas que são naturais mesmo que tem que usar. Por exemplo, eu uso minha mente natural para dirigir. Eu uso minha mente natural para responder verdadeiro ou falso. E mesmo assim, ainda eu preciso da mente espiritual para saber a resposta certa. Eu uso a minha mente natural para pentear o cabelo, para trocar de roupa, para comer. Eu estou usando minha mente natural para fazer coisas que não vão afetar tanto o meu espírito. Mas para as decisões espirituais, para morar numa cidade, abrir uma igreja, cuidar de pessoas, direções para o meu chamado, comprar uma empresa, vender uma empresa, comprar carro, vender carro. Tudo que eu for fazer, além daquilo que é da minha mente natural, eu preciso entrar na minha mente espiritual, que é a mente de Deus, e falar: Espírito Santo, o que é que o senhor acha disso aqui? Espírito Santo, eu vendo isso. Espírito Santo, como é que eu vou casar com essa pessoa? Como é que eu quero descobrir o que está no coração dessa moça? Descobrir o que está no coração desse rapaz? Qual é o plano? Qual é o projeto? Com a mente do Espírito, o Espírito Santo mostra toda a trajetória desse rapaz na sua vida. Aí você nunca vai quebrar a cara, você nunca vai casar de novo, você nunca vai se separar, você nunca vai ter mais problema nesse tipo, porque agora você tem a mente do Espírito. Versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Diga comigo, não pode agradar a Deus. Não tem como você chegar aqui e falar: como é que eu vou adorar a Deus se eu estou com raiva? Homem natural, mente natural. Como é que eu vou rir se eu estou devendo a tanta gente? Se a agiota está batendo na minha porta? Se as coisas estão tudo apertado? Eu vou ficar: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, é? Será que as bênçãos vão cair do céu? Isso é o homem natural. A tendência dele é ir de mal a pior. O homem espiritual, tudo que está errado na vida dele, ele diz: mas isso não é a minha vida. Minha vida é excelência. Eu nasci para reinar. Quantos podem levantar as mãos e dizer: eu nasci para reinar? Diga: eu nasci para governar. Diga: eu sou próspero. Essa é a linguagem da mente espiritual. A mente natural é fracasso. A mente espiritual é sucesso. A mente natural está doente. A mente espiritual está curada. A mente natural, nada dá certo. A mente espiritual, tudo já está resolvido. Bata na perna do seu irmão e diga: já está resolvido, crente. Aponta o dedo para o chão e diga: diabo, você não pode comigo mais. Eu tenho a mente de Deus. Eu não sou um problema. Eu sou a solução de Caruaru. Uma empresa, ela só está tendo sucesso porque você está lá. Aleluia. Preste atenção, versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito Santo de Deus quer. Então, quem guia a minha vida não é o que eu penso, nem é o que o corpo diz. Se você der atenção ao seu corpo, ele vai dizer: você está fraco, você está doente, não vá para a igreja, cuidado, não chegue perto de fulano, e medo, e o corpo é que vai determinar você. Quando você nasce de novo, agora o que é que ele diz? Mas como o Espírito Santo quer? O Espírito Santo quer que o Senhor quer que eu faça. Eu chego perto de alguém? Não, chegue, vá, porque a influência que está em você é maior do que qualquer coisa natural. O homem espiritual e uma pessoa endemoniada, ela está um nível abaixo de você. Por isso que quando o demônio olha para você, ele tem medo de você.
Às vezes você está tão carregado da palavra, quando alguém diz, fulano, vem aqui, tem uma pessoa endemoniada. Quando você vai sair de casa para ir para lá, o demônio já sabe que você está chegando. Ele diz, eu vou sair antes dele chegar. Já aconteceu comigo, eu não precisei nem expulsar. Quando eu cheguei lá, a pessoa já estava livre. Porque quando eu saí no mundo espiritual, ele vê. E eu disse para ele, você sabe que eu estou chegando aí. E quando eu chegar, você vai ter que soltar o corpo dessa pessoa. Vamos lá. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem não tem a mente de Cristo não pertence a Ele. E agora? Todo mundo dentro da igreja. E agora? Quem vai saber quem é quem agora? Como vai ser sua vida agora? Será que você está no culto só pensando no cheque de amanhã? Só pensando nas tarefas? Só pensando em vender? Tu está pensando só no teu carro, como vai ajeitar, como vai... Está no culto aqui pensando o tempo todo com as coisas. Eu tenho que fazer isso amanhã, tenho que não sei o quê. Alguém diz, parece que ele está adorando ao Senhor. Não, mas você está só pensando nas suas coisas. Está só aqui na igreja pensando, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, abre porta para mim. Senhor, faz alguma coisa. Ajeita meu casamento. Senhor, tudo só a mente cheia. Cheia. E o que é que eu faço? Como é que eu paro de pensar? Deixe sua mente cheia desse jeito e vai enxertando a palavra. É como uma bacia cheia de besouro. Se você for tirar os besouros todos, vai ter muito trabalho. O que é que você faz? Você pega uma mangueira e joga água, e a própria água vai tirando aqueles besouros, daqui a pouco aquilo ali está limpo. Assim é a sua mente. Não tem como você arrancar os pensamentos ruins de você. Não tem como você tirar esse pensamento de prostituição, de pornografia, ou seja lá o que você tenha. Não tem como você, não, vou parar de pensar. Não, deixa ele lá e vai enxertando da palavra. Quanto mais cheio da palavra, a palavra vai começar a tirar essa sujeira e um novo pensamento vai chegar sobre você. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrendo por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Deixa eu pular aqui o versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de quem? De Deus. O versículo 16. Ó, o Espírito de Deus se une. Diga, se une. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Vai lá em 2 Coríntios. Você é muito forte nessa cidade, meu irmão. Tem coisa que só está acontecendo nessa cidade por causa de você. Não, vou dizer de novo. Tem coisa que só está acontecendo por causa de você, meu irmão. Entenda isso. E aonde você anda aqui, a glória de Deus está acompanhando você. Essa cidade só vai ter paz e alegria por causa de você. Tudo vai melhorar, porque quando a igreja entender quem ela é, acabou o tempo ruim. Acabou o tempo. Olha, um crente cheio do Espírito, entendendo quem ele é, o demônio não pode passar nem na rua. Ele não pode passar na sua rua, de tão poderoso que você é, tão forte que você é. Veja só para entender. O menino disseram que tem alguns lugares aqui que é meio perigoso. Antes era um bairro muito perigoso, ninguém subia lá onde a gente subiu ontem. Existe uma ordem, um comando de um traficante, que ele diz, aqui ninguém entra, só vai entrar aqui se eu der o comando. Então ele dá o comando aos seus subordinados, e nem a polícia ou alguma coisa, só uma coisa muito pesada mesmo para entrar. Mas não é qualquer pessoa. Aqui existe isso, lá no Rio de Janeiro é dobrado. Se alguém entrar na favela, entrar na comunidade, não chama favela, é comunidade. Se entra numa comunidade sem autorização do traficante, vai ser baleado. Veja, uma coisa natural. Agora, vamos transferir isso para o poder do Espírito. Existe um comando de Deus sobre a tua vida. E você tão cheio da palavra de Deus, pensando como a palavra pensa,
Você vai dar o comando que na sua rua e aonde você mora, 3, 4 quarteirões, o diabo não vai bagunçar naquele lugar. Se entrar, vai ter chumbo da palavra de Deus sobre ele. Então quem determina o ambiente da sua casa é você. Aquilo que você não entende, você alimenta. A ignorância do crente alimenta a fé do diabo, a força do diabo. O diabo só tem autoridade no seu território porque você não tem conhecimento. Quando chega o conhecimento, o diabo perde o território. O que dá força ao inimigo é a ignorância. Quanto mais ignorante da palavra você for, mais as trevas, ela tem mais poder. Quanto mais conhecimento, o que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, vos libertará. O conhecimento vai anulando a força das trevas. A ignorância, você não sabe quem você é, por isso que você se sente um miserável, um pequenininho, um fracassado. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele faça. Se for a vontade de Deus, né, pastor? O pastor vai lá, e aí, minha irmã, como é que tá? Eu estou indo como Deus quer. Então não está indo como Deus quer. Com a vida que tu tem, não é assim que Deus quer. Deus quer você reinando em vida e comendo o melhor dessa terra. Bata na perna do seu irmão e diga, o melhor de Caruaru vai vir para você. 2 Coríntios 2, 3, que diga, versículo 8. 2 Coríntios 3, 8. Diz o seguinte, como? 3, 8. 2 Coríntios. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Depois dessa doença, que já acabou, vocês vão ver a enxurrada de gente correndo para dentro da igreja. Vocês vão ver tanta coisa que vai acontecer. Sempre depois de um tsunami, vai vir algo poderoso. Vai vir algo poderoso. Então, nós precisamos nos preparar para coisa grande. João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Vai rápido aí, anota aí. Anota, lê os versículos aí que eu vou lendo rápido aqui. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do é espírito. Ou seja, o que tem a mente natural, a tendência é morte. O que é morte? É fracasso. Primeira morte, espírito. Segunda morte, física. Primeira morte, espiritual. Não lê Bíblia, não ora, não quer comunhão com Deus, não ora em outras línguas, não confessa a palavra, não declara quem você é em Cristo Jesus. Não sei, não dá, estou sem vontade, estou tão frio, não sinto Deus, não vejo Deus, Deus não fala comigo. Está morrendo espiritualmente. Alerta ali, precisa se congregar, precisa estar perto de homens e mulheres de fé. O sinal está dizendo, o Espírito clamando, você precisa estar afogueado. Você é só você, não tem mais ninguém. Se você não se afoguear, ninguém vai afoguear você. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. E é cada um por si. Não tem como eu carregar mais você nas costas. Não tem como eu mais dizer, bora irmão, bora e pegar a minha fé e lhe ajudar. Não, você tem que sozinho agora dizer, agora eu tenho que partir para cima. Recebi um telefonema agora da minha prima. Está um caso muito sério a situação. O marido, a filha parece que está com a doença, né? Teve febre, baixou na UTI, do Covid. Foi para a UTI, está internada. Alguém foi e disse ao pai. O pai recebeu um choque tão grande que teve um infarto. Pum, está lá. A filha agora mandaram para João Pessoa, para cuidar de João Pessoa. E o pai está na UTI, entubado, com infarto até agora. E a gente está crendo, não vai morrer, vai viver, não vai morrer, vai viver, para contar os feitos do Senhor. Ela me ligou agora, eu saí daqui correndo para ali para atender. Chorando. Primo, me ajuda, minha filha. Olha, só tem uma coisa que vai tirar você daí. Só existe ela. É o quê? É a palavra.
Nesse momento, não tem outra coisa. Antes de eu viajar, eu encontrei com um amigo meu. E aí, eu passei rapidamente, ele estava parado, eu falei com ele. Viajei, quando eu voltei, o bicho morreu, o menino morreu. O Covid matou ele. Morreu. Liguei para a família. Quando a família, rapaz, não sei o que, tá, rapaz, só tem. Nessa hora, a gente vê o valor dessa palavra. Nessa hora, você sabe o valor que vocês estão ouvindo aqui. Não é só eu pregando, é o que ele já vem ensinando aqui. Às vezes a gente está na igreja, a gente nem liga. Está nem ligando. Mas no dia que cai dentro de uma desgraça, no dia que cai dentro de uma tempestade, você vai ver o quanto é importante citar a palavra. Porque se você não dança aqui no meio de tanta gente, se você não ri, não vibra no meio de tanta gente que está te ajudando, eu duvido você fazer isso em casa. Se não faz aqui com as pessoas lhe ajudando, em casa é que você não faz mesmo. Na hora da tribulação, meu amigo, só tem uma coisa, é desespero. Pode vir a tempestade, como essa está acontecendo com minha prima. E eu disse para ela, o que é que a Bíblia diz? Em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, bagunça, Covid-19, infarto. Sabe, situação terminal, só a máquina segurando, tudo, só a máquina. Mas Deus não disse o que ele viu. Ele disse o que ele queria ver. Você não deve falar o que está vendo hoje. Você tem que falar o que você quer ver. Do outro lado da visão só tem provisão, milagre, cura, restauração, testemunho, portas abertas, milagre de todos os lados sobre tua vida. Aleluia! Então eu preciso decidir para onde eu vou olhar. Para olhar o que tudo está acontecendo hoje, eu vou olhar para o outro lado. Eu vou olhar para o que eu quero e não pelo que eu estou vendo. Bata na perna do seu irmão e diga, você vai lá em casa e vai ver o que Deus fez na minha vida. Você vai ver o que Deus fez na minha família. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Como é que se anda no Espírito, gente? Como é que se anda no Espírito? Todos os dias. Andando no Espírito. É frutificando, dando resultado. Você está aqui comigo? Andar no Espírito não é e ficar orando dentro do quarto, e ficar orando, e vir, pastor, eu vou para a igreja e passar 4, 5 horas aqui orando, glória a Deus, isso é bom demais. Mas andar no Espírito é estar ligado no Espírito 24 horas. Varrendo casa, limpando, indo para o trabalho, lavando o carro, dentro da oficina, os caras ajeitando seu carro e você ligado no Espírito, ligado. Você não sabe, de repente pode acontecer alguma desgraça. E você tem que estar antenado. Você viu em Israel agora, os mísseis que caiu, as bombas caindo lá, do nada, prum, chegou. Uma hora que eu estava pensando, você imagina em Campina Grande, ou aqui, ou sei lá, onde a gente estiver, de repente a gente está aqui cultuando um míssil. Bum! Caindo perto da gente. Sabe por que isso não pode acontecer e também não pode acontecer? Sabe como vai ter esse livramento? Ligado no Espírito, o anjo do Senhor vai desviar o míssil. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola meu dia. Olhe para mim, olhe dos meus olhos, presta atenção. Todos os dias tem uma seta do inferno para lhe pegar. Todo dia, toda hora. E você não está entendendo o que eu estou falando. Por isso tem que estar ligado no Espírito. Toda hora vem uma seta do inferno. Uma doença, uma enfermidade, um enviado de Satanás. Um cara cheio de demônio com doença, passa perto de você e mela você de alguma coisa. Ou uma seringa, fura você, você pensa que é um mosquito. E ele transmite uma doença. E quantos livramentos Deus não tem te dado? Você está num ambiente de crescimento e prosperidade. Por isso que você tem que estar nesse ambiente favorável, mudando a sua mentalidade. Veja que o governo, os prefeitos, os governantes da cidade,
Tudo que eles estão querendo fazer é só fechar a igreja. Só acabar com a igreja. É só tirar os cultos da igreja. E muitos crentes não estão entendendo isso. Porque é o único lugar que vai proteger sua mente. Se sua mente é protegida, tudo no seu corpo vai ser protegido. E aí o que é que o diabo usa? Só que a gente olha para eles, pensa que é o prefeito, que é o governo. Mas é quem está por trás deles, que está dando esses decretos. E quando a igreja se levantar com ousadia, entendendo quem ela é, vai dar